Já vem de tempo que pouquíssimos jogos entregam originalidade no mundo dos games atualmente, mas aqui a Capcom conseguiu trazer uma masterpiece que relembra ela da época do Okami do PlayStation 2. Chega mais, que aqui nós vamos analisar Kunitsugami, Path of the Goddess. A história do jogo é na verdade mais para um conceito do que uma lore de fato. Mas vamos lá. Aqui nós temos três personagens principais aqui. Primeiramente, a Montanha Sagrada, depois Só, o guerreiro espiritual, e Yoshiro, a guardiã da Montanha Sagrada. A montanha é tomada por yokais e ambos são expulsos do santuário, tendo que retomar a montanha e limpando as vidas dos yokais no caminho de volta ao cume. Como eu disse, é só um pano de fundo para motivar o jogador a progredir. Possui alguns pontos de tensão, mas nada de maravilhoso ou sequer impactante. Mas o andamento é bom, sem barrigas, e os personagens são do seu jeito carismáticos. O jogo tenta dar uma profundidade para eles com coisas externas, como quadros, mas como é apenas um pano de fundo, é pouco efetivo. A Capcom poderia, ao meu ver, ter explorado nesses conteúdos extras mais sobre a mitologia, cultura, os yokais e etc. Seria uma excelente adição. Graficamente o jogo usa a Re-Engine e conta com uma arte espetacular, vindo das mãos de Suichi Kawata, trazendo diversos aspectos da cultura japonesa à vida. O jogo roda 2K no Série S, 4K no Série X e PlayStation 5, tendo a melhor estabilidade no X. Em consoles, eu joguei no Xbox One S e o jogo roda a 720p, às vezes até menos, mostrando que a Capcom fez milagre para esse jogo estar presente na antiga geração. Focando nas gerações contemporâneas, o jogo possui muito boas texturas, inclusive para os aldeões, que seriam os secundários aqui. Efeitos de iluminação e etc. também estão bem feitos. Uma crítica negativa fica por conta da composição externa e interna dos cenários, que poderiam ter sido melhor trabalhados, principalmente na parte de textura e oclusão de ambiente, já que é um jogo de um escopo pequeno. O jogo conta com Ray Tracing, na versão de PC eu pude testar. Caso esteja disponível para você, vale usar. Há uma melhoria significativa nas sombras e reflexos, tornando um jogo que já é bonito, mais bonito ainda. A trilha sonora traz toda a carga japonesa que o jogo quer passar. O compositor Shikara Aoshima compôs, até onde eu pude encontrar, 20 músicas. Músicas essas boas, mas são fixas infelizmente para algumas situações, como músicas para combate, chefes e etc., tendo algumas variações. Nesse quesito, a Capcom poderia, ao meu ver, ter investido mais, estendendo com mais músicas, uma para cada chefe e mapas, por exemplo, já que a parte artística e a jogabilidade são um chamariz para esse jogo, merecia um pouquinho mais de atenção. Destaco aqui a música de Byoko Pass, que é linda e calma e lembra até um pouquinho de Majula de Dark Souls 2. E caso você não tenha visto, nós temos aqui o vídeo da compositora Yuka Kitamura, que fica a recomendação para você ir lá dar uma assistida e conhecer toda a biografia dela. A Capcom também adicionou algumas músicas e skins de Okami para, ao meu ver, creio eu também, provavelmente homenagear a obra de Hideki Kamiya. Na jogabilidade é onde o jogo realmente brilha. Aqui nós temos um Action Tower Defense, um termo que eu cunhei, peço desculpas, mas como funciona isso, Crush? É simples, você controla só e tem que ajudar Yoshiro a sair do ponto A e ir para o ponto B, mas nada na vida é tão simples assim. Só deverá defender Yoshiro nesse trajeto e contará com um carpinteiro para reconstruir algumas coisas no trajeto, e aldeões que foram aprisionados pelos yokais para os combates. Cada fase se divide em duas etapas, elas podendo ser em cavernas, pântanos e outros cenários. De dia é onde só deverá libertar os aldeões, reconstruir estruturas, coletar esferas para poder gastar com os aldeões e atribuir a eles funções essas que falaremos daqui a pouquinho, progredir com o Yoshiro e montar as estratégias que serão executadas à noite. Na parte noturna é quando tudo que você for executado durante o dia será posto à prova, com hordas de demônios em busca de aniquilar suas tropas e atacar Yoshiro. Esse ciclo todo termina quando os demônios conseguirem eliminar Yoshiro ou ela conseguir purificar o portal final da área. Então fica a dica, usem muito bem cada ciclo, cada tempo que vocês puderem. Eu mesmo já consegui vencer mapas apenas me utilizando dessa parte de tempo, já que quando amanhece todos os demônios morrem instantaneamente. Para as funções nós temos lenhador, arqueiro, lanceiro, ninja, ladrão, lutador sumô, arcabuzeiro, canhoneiro, asceta, xamã, taiyu e omniuja, cada um deles com as suas habilidades e velocidade de ações. Os ascetas, por exemplo, atrasam os inimigos do lutador de sumô, ataque em área e atrai os inimigos para si e assim por diante. Todos eles possuem uma árvore de habilidade para ser aprimorada e vale a pena ficar atento nisso com relação aos quais você usa mais. Em paralelo, nós temos Só, que é controlado pelo jogador, que tem uma jogabilidade
jogabilidade próxima de um banner up, com combos curtos, parry, arco, acesso a alguns equipamentos como talismã e golpes supremos. Temos também a parte das inúmeras bases que nós vamos conquistando nesse processo de zerar o jogo, mas aqui é algo bem simplificado. Basicamente nós ficamos reconstruindo partes e vamos recebendo benefícios por isso. Por exemplo, quando fazemos 100% de uma base, Yoshi nos presenteará com upgrades. Esse sistema é bom, ao meu ver, por conta de trazer o jogador sempre para deixar motivado a sempre fazer esse tipo de coisa, já que ao longo que o jogo vai passando, ele vai se tornando cada vez mais difícil. As lutas contra os chefes são um show à parte, cada um deles, 11 ao todo sendo um secreto, para quem zerar no New Game Plus, possui a sua própria habilidade e estratégia para ser eliminado. Alguns deles, como Raikobo, são um inferno, e aproveitando para falar de dificuldade, eu já adianto que ela é bem equilibrada e cobra o jogador para ter uma estratégia muito bem afiada e definida para economizar os recursos e assim ser bem sucedido. Kunitsugami é um jogo divertidíssimo, diferente e muito bonito para sua proposta visual, peca na trilha sonora e enredo principalmente, mas gratificante ver a Capcom ou qualquer estúdio, eu sempre gosto de ressaltar isso daqui, apostando em algo diferente hoje em dia. O jogo conta com conteúdo extra no Game Plus, então como eu levei 23 horas para fazer a primeira zerada, para ver tudo do jogo, coloquem aí por volta de umas 35, 40 horas, se não agarrarem obviamente em nenhuma fase, e eu já ouvi relatos de muita gente agarrando no chefe da centopeia, mas de minha parte eu não tive muita dor de cabeça com esse em específico não, o Raikobo realmente me tomou um pouco mais de tempo. Até esse momento eu quero sempre enfatizar isso, eu falei isso quando estava falando com relação ao vídeo de primeiras impressões, esse é para mim o melhor jogo que eu joguei esse ano. E ainda está no Xbox Game Pass, que eu recomendo fortemente a todos darem uma experimentada, caso vocês gostem ou queiram conhecer esse tipo de jogo. E o ranking para Kunitsugami é Ranking A. Bom rapaziada, é isso então, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e também Very Hard Games, o menor preço de Xbox Game Pass do mercado, tá bom? Deixa aqui embaixo também se você está jogando ou pretende jogar Kunitsugami, eu quero ouvir muito a posição de vocês com relação a esse jogo e caso vocês estejam com alguma dúvida, eu realmente incentivo vocês a jogarem esse tipo de jogo diferente, vocês sabem disso, e eu acho que esse aqui é um daqueles clássicos jogos que eu deixo como uma recomendação quase que obrigatória para esse ano, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, não esqueçam de apoiar esse tipo de conteúdo, né? A gente tem aqui uma regra interna que eu só faço review quando eu zero o jogo, ou seja, eu não tenho como pegar o ápice do algoritmo para poder me ajudar, então eu conto muito com a ajuda de vocês para que esse vídeo chegue mais longe, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, eu vejo vocês numa próxima review, num próximo vídeo ou numa próxima live. Valeu, falou e praise!